Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Iago e esse é um vídeo um pouco diferente sobre as alegrias da maternidade da Butch Emecheta. Esse vai ser um vídeo diferente porque não vai ser um vídeo resenha. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar pra vocês a história das alegrias da maternidade e um pouco sobre a vida da Butch Emecheta. Tudo isso baseado nessa revistinha aqui, que me serviu como texto de apoio. E por que esse vídeo vai ser diferente? Porque esse livro aqui vai tratar da vida de uma mulher negra e da Nigéria, algo totalmente fora da minha realidade. Então não cabe a mim ficar dando minha opinião. Não é meu lugar de fala dizer o que eu achei da personagem, qualquer coisa parecida. E a minha opinião é relevante frente a essa obra e a vida da Butch Emecheta. Então eu vou contar um pouco da história das alegrias da maternidade, um pouco sobre a vida da Butch Emecheta. E no final do vídeo eu tenho um pedido muito importante pra fazer pra vocês. Pra quem acompanha o canal sabe que eu já trouxe esse livro aqui em alguns vídeos, algumas tags. Esse livro veio numa caixinha da tag Experiências Literárias. Se você não sabe o que é tag, ela é uma caixinha que traz um livro surpresa indicado por alguém. E esse livro aqui veio no mês de outubro de 2017, indicado pela escritora Chimamanda Ngozi Adichie. Provavelmente você sabe quem ela é, mas se você não souber, ela é uma das poucas pessoas com menos de 40 anos que alcançaram tanto prestígio internacional. E como eu falei pra vocês, eu vou usar bastante essa revistinha que veio junto com esse livro. E essa revistinha diz pra gente que, para além das suas obras de ficção, a Chimamanda é uma importante voz do feminismo, que vem realizando palestras, debates, publicando manifestos e livros cujos impactos desencadearam parcerias como com a cantora Beyoncé na música Flawless. Se você não sabia, aquele discurso da música Flawless é a Chimamanda. E a vida da Chimamanda é muito extensa e importantíssima, tem muita coisa pra se ler sobre. E aqui embaixo no box de descrição vão ter dois discursos da Chimamanda. Um é sobre o perigo de uma única história e o outro é todos devem ser feministas. Então assim que acabar esse vídeo, checa lá no box de descrição desse discurso da Chimamanda, eles estão legendados. E isso tudo nos leva a um ponto porque Chimamanda indicou as alegrias da maternidade para os leitores da tag. Hoje Chimamanda é a escritora africana de maior sucesso da história e ela entende que a pessoa que ela é hoje, o caminho que ela trilhou, o caminho que ela trilha é devido a outras mulheres corajosas e pioneiras nessa batalha. Uma das mais importantes é a Butch Emecheta, que também é nigeriana, e a Chimamanda quis indicar esse livro porque, segundo ela, vou ler aqui pra vocês: eu amo as alegrias da maternidade por sua vivaz inteligência e por um certo tipo de compreensão honesta, viva e íntima da classe trabalhadora na Nigéria colonial. Então isso já dá uma pista do que esse livro vai se tratar. Tendo como cenário a Nigéria colonial da primeira metade do século XX, as alegrias da maternidade vai contar pra gente a história de uma personagem chamada Nwego. Ela é uma jovem Igbo. Igbo, pra quem não sabe, é um dos grupos étnicos mais importantes da Nigéria. Só na Nigéria existem mais de 250 grupos étnicos. E entre os três mais importantes são o Igbo, Yorubá e Hausa. Mas voltando, a Nwego é uma jovem Igbo e que suas escolhas vão girar em torno do que é esperado da mulher naquele contexto social, que é ser mãe e servir aos homens. A Nwego é filha de uma mulher chamada Ona. Ela é uma mulher de personalidade forte, orgulhosa e por isso ela é considerada socialmente inadequada. O pai da Nwego é chefe de uma tribo e tem a Ona como sua mulher, não esposa. Nessa tribo ainda sobrevivem as tradições nativas, alheias às transformações sociais causadas pela influência da colonização. Com isso a gente vai acompanhando a Nwego e em um determinado momento a gente vê o sofrimento dela quando no seu casamento arranjado ela não consegue gerar filhos, que é uma das maiores decepções e desgraças para a mulher na sua cultura. Só que assim, o sofrimento dela não para quando ela começa a gerar filhos, porque aquela pressão social parou de existir, mas agora existe uma criança que precisa ser sustentada, uma criança que tem suas necessidades humanas. E as condições para sustentar essa criança vão se parecendo muito mais difíceis na cidade de Lagos, que é uma cidade afetada diretamente pela colonização, que essa é a nova moradia da Nwego, e as coisas vão ficando bem precárias, porque em quem vocês acham que vai ser a cobrança para a criação dessa criança, tanto o sustento financeiro quanto à educação. E além disso tudo a gente vai vendo a dificuldade da Nwego em se adaptar nessa cidade de colonização inglesa que tem um costume totalmente diferente da tribo que ela foi criada, e a gente vai acompanhar esse choque de cultura e as transformações dos valores tradicionais da sua terra de origem. E eu vou ler pra vocês um trecho da revistinha que diz sobre as alegrias da maternidade. Os percalços vividos por Nwego refletem uma cultura de violenta opressão patriarcal e colonial. Butch Emecheta explicita em sua obra a prisão em que vive a mulher da Nigéria e a clara posição de subordinação ao homem, tanto nigeriano quanto europeu, com relações de poder diferentes, mas sempre inferiorizada. É isso que eu tenho pra falar da obra pra vocês, e agora eu vou falar um pouco da Butch Emecheta. Esse livro aqui é de uma escritora que inspirou gerações de escritores da língua inglesa. De acordo com essa revistinha aqui, as obras da Butch Emecheta questionam os estereótipos da mulher nigeriana e africana, expondo sua realidade diária e as opressões das normas sociais. A Butch Emecheta se casou aos 16 anos e viveu um casamento infeliz, o que é muito comum, infelizmente, um casamento abusivo e violento. Ela teve seus primeiros textos escritos queimados pelo marido, e ela conseguiu se divorciar e criar
os 5 filhos e eles tiveram a paternidade renegada depois do divórcio. Ou seja, o pai põe 5 filhos no mundo, ainda é muito fácil renegar a paternidade, né? E existe uma autobiografia da Butch Emmett, o nome é Head Above the Water, e nessa autobiografia ela vai falar bastante sobre a sobrevivência dela na Inglaterra. E um trecho que eu tenho destacado aqui é: e se por algum motivo você não acredita em milagres, por favor, comece a acreditar, porque conquistar um lugar nessa sociedade indiferente é um milagre. Ela já possui mais de 20 livros publicados e nos seus 2 primeiros livros eles têm caráter autobiográficos com traços ficcionais. E os outros livros possuem um tom de resgate histórico, tendo como cenário a Nigéria igbo-colonial, do início do século XX, que é a Nigéria que a mãe dela vivenciou. Um livro premiado da autora se chama The Slave Girl, e esse é um livro que faz uma denúncia à opressão patriarcal sobre mulheres e seus corpos. Nele a gente tem uma protagonista que é vendida pelos seus irmãos a um parente muito distante. As Alegrias da Maternidade foi seu segundo livro de maior repercussão mundial. Foi escrito depois que uma das filhas pediu para ir morar com o pai, que tinha renegado a paternidade. E eu tenho um trecho destacado aqui de um artigo da The Voice Literary Supplement de Nova York de 1982. E ele diz o seguinte: as mulheres de Emmett se recusam a se entregar e morrer. Sempre há resistência, um desafio ao destino, uma necessidade de renegociar os termos da paz incerta que existe entre elas e as tradições consagradas. Vocês estão sentindo o poder de escrita dessa autora? E outro trecho que eu tenho destacado aqui da revistinha que fala sobre as obras da Butch Emmett é: em toda a sua carreira, dentro e fora dos livros, mostrou preocupação com a educação e o empoderamento da mulher. Sua obra expandiu representações da mulher africana ao redor do mundo, estabelecendo como uma das melhores contadoras de histórias do seu tempo. Ou seja, uma autora muito bem prestigiada que ainda não chegou no Brasil. Gente, na hora de digitar que eu vi que o último arquivo ficou corrompido e na verdade é o pedido que eu tenho pra fazer pra vocês. E esse pedido é pra vocês, leitores, que querem ter acesso a essa obra, que vocês vão até uma editora que vocês conheçam, uma editora boa, uma editora que vocês sabem que teriam cuidado na hora de publicar livros, ou até editoras que têm no catálogo tipos de livros parecidos com esses. Vocês vão até as redes sociais dessas editoras, Facebook, Twitter, Instagram, mandam e-mail, pode até mandar carta e vão perturbar a vida dessas editoras. Não sei se vocês sabem, atrás do livro geralmente tem o endereço da editora, então vocês podem mandar cartas para essa editora perturbando a vida delas, elas até gostam disso, elas saberem que tem público-alvo para aquele tipo de livro e vocês perturbem dizendo que querem Butch Emmett, que vocês querem ler o livro da Butch Emmett, As Alegrias da Maternidade, The Slave Girl. Existem muitas obras delas não traduzidas e não publicadas aqui no Brasil, então cabe a nós, leitores, perturbarmos a vida dessas editoras para elas saberem que vai ter público para aquele livro e que ele vai vender. Então a gente pode perturbar sim a vida delas, pedindo encarecidamente que elas publiquem Butch Emmett no Brasil. A TAG fez parceria com a editora dublinense para publicar As Alegrias da Maternidade, então isso pode ser um passo para a publicação das Alegrias da Maternidade, porque a dublinense pode ter os direitos autorais, eu não sei muito bem. E assim, não sei se você sabe, você que não é assinante da TAG, você pode assinar a TAG e pedir um livro que já veio numa caixinha, então você pode pedir esse livro aqui. Só que eu acho que seria muito bacana esses livros estarem numa livraria, a pessoa estar passeando na livraria e conseguir alcançar As Alegrias da Maternidade. Então a gente também já pode entrar com um pedido para a editora dublinense. E assim, como a Chimamanda diz no discurso dela sobre o perigo das histórias únicas, você ter uma pessoa que não tem aquela vivência, aquela experiência ou costume de uma sociedade e aquela não é a realidade de uma pessoa é muito perigoso. E existem vozes querendo dizer as experiências vividas e não existe motivo pra gente não escutá-las. Então vamos perturbar as editoras para que publiquem Butch Emmett no Brasil. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Se inscreve no canal se você não for inscrito e eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.